Salmo de número 52 e versículo 8 diz a palavra de Deus: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Amém. O Salmo 52, ele foi escrito por Davi em um dos momentos mais tristes da monarquia de Israel. A Bíblia diz que após sofrer 2 tentativas de assassinato por Saul, Davi, ele foge, e Davi vai até uma cidade chamada Nob. Na cidade de Nob, a Bíblia diz que Davi, ele procura o sacerdote Aimeleque. E quando ele está com o sacerdote Aimeleque, ele pede ao sacerdote pão para que ele pudesse comer. E naquela ocasião, ocorre algo que o próprio Jesus narrou certa vez, que Davi comeu os pães da propiciação, Davi comeu os pães sagrados. É nessa ocasião em que Davi come os pães sagrados. E ali o sacerdote atende e recebe a Davi. A Bíblia diz que Saul ele estava em perseguição contra Davi. E reunindo os seus soldados, os seus servos, ele pergunta aos seus servos: o que o filho de Jessé poderá oferecer a vocês? O filho de Jessé poderá oferecer a vocês terras, colinas? O que ele pode dar a vocês? Para que vocês o escondam de mim. Para que vocês escondam de mim que o meu filho Jonatas fez aliança com ele, para fazê-lo escapar das minhas mãos e tramar contra mim, como se vê. Mentindo, porque Davi nunca tramou contra ele. E a Bíblia diz que um homem chamado Doeg, que fazia parte dos soldados de Saul, diz: eu vi o filho de Jessé quando foi até Aimeleque, e Aimeleque buscou a Deus por ele, e Aimeleque o abençoou. Então ele manda que Aimeleque, juntamente com todos os sacerdotes, sejam chamados à sua presença. E quando Aimeleque chega, Saul questiona sobre o ocorrido. Aimeleque apresenta a sua justificativa, dizendo que não havia problema nenhum, não havia mal nenhum naquilo que ele havia feito. E Saul então promove uma carnificina, dando aos seus soldados ordem para matar Aimeleque e todos os sacerdotes ao fio da espada. Os soldados, diante da ordem do rei, se recusam a matar os sacerdotes, afinal de contas são homens de Deus. Então Doeg se prontifica e Doeg mata 85 sacerdotes. E na cidade de Nob, a Bíblia diz que Doeg mata homens, mulheres, meninos, crianças de peito, mata bois, mata jumentos, mata ovelhas. E aqui está uma carnificina promovida pelo primeiro rei de Israel. Uma atitude insana e insensata desse rei, em busca da morte de alguém que nunca lhe desejou mal, e de alguém que até mesmo amaldiçoou o monte no qual ele morreu, de alguém que chorou e lamentou pela sua morte, de alguém que, quando teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Aqui Saul então, ou melhor, Davi então, escreve o Salmo 52. Quando ele escreve o Salmo 52, ele levanta um protesto contra Saul. Ele censura de forma contundente a atitude de Saul. Ele demonstra que Saul estava equivocado, e Saul havia colocado os seus interesses, o seu egoísmo, acima até mesmo da vontade de Deus, acima até mesmo do ministério e do sacerdócio. Não era a primeira vez que Saul agia de forma insensata com relação ao sacerdócio. Não era a primeira vez que Saul se levantava contra os homens de Deus. Mas aqui Saul foi longe demais. E Davi então levanta esse protesto e censura Saul por aquilo que ele havia feito. E no Salmo 52 ele começa a falar
da atitude de Saul, obviamente sem mencionar o nome de Saul, mas ele, em censura e em repreensão a Saul, chama Saul de um homem mau e diz que Deus destruiria o homem mau, que Deus levantaria a sua mão contra o homem mau. Aqui então ele estabelece um paralelo entre ele e Saul. Ele faz um paralelo entre ele e Saul. E quando ele estabelece esse paralelo entre a atitude dele, ou as atitudes dele, e as atitudes de Saul, quando ele tenta equiparar as duas situações, as duas circunstâncias e as duas personalidades, ele diz: eu, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Ao censurar Saul, ele compara-se à oliveira verde na casa de Deus. E ao lermos esse texto, esse versículo, de forma isolada, às vezes não compreendemos qual a razão, qual o motivo que Davi tem para se comparar a uma oliveira. Nós sabemos que a oliveira, ela é uma das árvores mais comuns em Israel. Nós sabemos que existem hoje oliveiras milenares. Há oliveiras, segundo alguns, que são da época de Jesus, 2000 anos de história. E a oliveira, ou a árvore da oliveira, ela sempre foi importante e marcante na história do povo de Israel. Mas não apenas na história do povo de Israel, mas na história da humanidade. Se nós retrocedermos no tempo e na narrativa bíblica, nós vamos nos recordar que quando a Bíblia narra sobre o dilúvio, a Bíblia diz que, estando Noé na arca, passado o dilúvio, baixadas as águas, a Bíblia diz que Noé, ele solta um corvo, mas por último Noé solta uma pomba, 1, 2, 3 vezes. E na terceira vez que ele solta a pomba, a Bíblia diz que a pomba volta com um galho de oliveira no seu bico. Então a oliveira, ela é a primeira árvore mencionada na Bíblia após o dilúvio. Ela é a primeira árvore que, pelo que a Bíblia nos diz, que nasce, que cresce, que desenvolve-se depois da destruição, mostrando então, ou mostrando-se como um sinal de renovo, de força, de vigor. A oliveira, ela também demonstra, através desse ato, desse evento, ela mostra-se, ela torna-se um símbolo da paz. Nós sabemos que hoje existem alguns símbolos da paz, mas o símbolo oficial da paz sempre foi uma pomba com um galinho de oliveira no seu bico. Esse é o símbolo da paz, é o símbolo da estabilidade, é o símbolo do renovo. E Davi diz: eu sou como a oliveira verde na casa do meu Deus. Porém, a oliveira, nesse contexto, ela simboliza também a abundância. Ela simboliza as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a vida do ser humano. Ela simboliza força, ela simboliza beleza, ela simboliza vitória. A saber, entre os gregos, quando eles praticavam os Jogos Olímpicos, o vencedor recebia uma coroa que era tecida por folhas também de oliveira. Então a oliveira, ela tem um significado muito forte, muito marcante e muito impactante, em especial nesse evento, nesse momento e nessa época. Trazendo para os dias do Novo Testamento, nós percebemos o próprio Paulo comparando na carta aos Romanos capítulo 11 a nação de Israel a uma oliveira. Então, quando Davi diz: eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, Davi, ele tem razão e tem motivo para dizer isso. E isso mostra que a oliveira tem algumas coisas para nos ensinar, tem algumas lições para aplicar sobre a nossa vida. A oliveira, ela produz o azeite. Todos nós sabemos que o azeite é o azeite de oliva. Se é azeite de oliva, ele é produzido pela oliveira. E como era produzido o azeite nos dias de Davi? Era colhido as azeitonas, ou eram colhidas as azeitonas,
e eram esmagadas em uma prensa que era formada por uma grande tora de madeira maciça, juntamente com 4 pedras. Então colocavam-se as azeitonas e elas eram esmagadas por essa grande tora de madeira. E quando elas eram esmagadas, delas era extraído então o azeite. E o primeiro azeite que saía daquelas azeitonas era o puro azeite. Quando eu olho para aquilo que Davi está dizendo, quando eu olho para o contexto histórico no qual Davi está vivendo, quando eu olho em que contexto está inserida a narrativa de Davi, eu percebo que quando ele diz que ele é como a oliveira verde na casa de Deus, ele está sentindo-se como as azeitonas que são esmagadas por essa grande tora de madeira. E sendo esmagado por essa grande tora de madeira, Davi ele chama a responsabilidade para si. Ele chama um homem chamado Abiatar, que era filho de Aimeleque, e ele pergunta, ou melhor, Abiatar foge e vai até Davi. E Davi pergunta o que aconteceu, e ele diz que Saul matou a todos. E ele diz: eu sou o culpado da morte de todos os sacerdotes. Eu sou o culpado da morte de todos os habitantes da sua cidade. Então fica comigo, porque se você estiver comigo, ninguém vai tocar em você. Davi está sentindo a pressão, a dor e o peso da culpa da morte de todos aqueles homens, tendo também a sua vida ameaçada e sabendo que Saul já havia tentado contra a sua vida, e iria tentar outras vezes. Saul não iria desistir de matá-lo. E sentindo essa pressão, ele diz: eu sou como a oliveira verde na casa do meu Deus. Ou seja, eu sou como a oliveira que vai para ser esmagada, mas eu continuo sendo uma oliveira verde, uma oliveira com vida. E a pergunta que eu faço para você é: e você? O que se extrai de você quando és oprimido, quando és pisado, quando és esmagado? O que se extrai de você? Será que se extrai de você apenas um gemido pela dor dos açoites, pela dor da pressão? Será que se extrai de você um xingamento? Será que se extrai de você uma revolta? Será que se extrai de você a rebeldia? O que se extrai de você quando você está passando pela prova? Quando você está passando pela opressão, o que se extrai de você? O que emana de você? O que você bota para fora? A oliveira, quando espremida, ela produzia um azeite. E o primeiro azeite que saía era o azeite que saiu da boca de Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O primeiro azeite, o puro azeite. Esse azeite que saía da oliveira era o azeite usado no templo, na ocasião, no tabernáculo. O azeite usado para ungir os sacerdotes e o azeite usado na adoração a Deus dentro do templo. Tudo que dizia respeito à adoração, à unção, era praticado através desse azeite. Então, quando a oliveira é esmagada, a primeira coisa que sai dela não é o bagaço. A primeira coisa que sai dela não é a reclamação. A primeira coisa que sai dela é o puro óleo, o puro azeite. O azeite da adoração a Deus, o azeite da unção. E eu continuo perguntando a você: e de você? O que é que se extrai quando você é esmagado? O puro azeite, o azeite mais precioso, o azeite mais valioso, o azeite mais especial, ou revolta, briga, murmuração? O que sai de você? O que temos oferecido a Deus? O primeiro azeite, o mais excelente, ou o que sobra? Ou que não tem valor para nós? Das nossas finanças?
do nosso tempo, da nossa adoração. O que nós temos oferecido para Deus? Aquilo que é mais perfeito? Aquilo que é puro? Aquilo que importa? Aquilo que vale para nós? Ou aquilo que sobra? Ou aquilo que resta? Ou será que nós oferecemos para Deus aquilo que realmente para nós não tem valor nenhum? Ofereça para Deus aquilo que é mais importante. Ofereça para Deus aquilo que é mais especial. Ofereça para Deus aquilo que é mais valioso. Porque Ele não tem feito diferente com você. Ele tem oferecido a você o melhor. Davi se coloca diante de Deus nessa situação. Davi nunca fez mal a Saul. Davi não fez nada para passar por essa situação. No entanto, ele está passando por essas circunstâncias que tem tirado a sua paz, tiraram a sua dignidade, tiraram a sua estabilidade, o fizeram sair do meio do seu povo, da sua terra, se refugiar até mesmo entre os inimigos, entre aqueles que queriam matá-lo, levar uma vida errante e fugitiva, sem dever absolutamente nada. E mesmo diante dessa circunstância, ele diz: eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Como é que você tem sido na casa de Deus e o que você tem oferecido na casa de Deus? Às vezes nós queremos de Deus uma unção especial, mas o que se extrai de nós? Se você quer uma unção especial, se você quer ser usado por Deus de forma especial, se você quer ter importância nas mãos de Deus, é preciso que se extraia de você o mais puro óleo, o mais puro azeite. Aquilo que é mais precioso, aquilo que é nobre, aquilo que é especial. Se você oferece outra coisa, não há nenhuma possibilidade de você receber algo especial de Deus. O que sai de você? O que sai de você glorifica a Deus? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então o que sai de você é o que glorifica a Deus? É o que exalta a Deus? É o que serve na adoração a Deus? Se não é, como é que você pode esperar uma unção especial de Deus? Como é que você pode esperar ter realmente importância nas mãos de Deus? A sua vida tem inspirado pessoas? A sua vida tem abençoado pessoas? A sua vida tem ungido pessoas? O azeite servia para isso, para abençoar pessoas, sacerdotes em especial, para ungir sacerdotes, para mudar vidas. O homem era um antes da unção e outro depois da unção. E hoje não é diferente. A nossa vida é uma antes da unção e a nossa vida é outra depois da unção. E você, como oliveira na casa de Deus, se é que você é, o que tem saído de você tem transformado vidas? Tem abençoado vidas? Tem encorajado vidas? Tem ungido vidas? Ou tem matado vidas? Ou tem desmotivado vidas? Ou tem desincentivado pessoas? Ao olhar para a narrativa de Davi e ao olhar para a nossa realidade, ao olhar para a nossa vida, nós somos obrigados a fazer um paralelo com a nossa própria vida, com a nossa própria história, com a nossa própria realidade. E fazendo esse paralelo, somos obrigados a reconhecer que muitas vezes a nossa realidade não condiz com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós pensamos, mas acima de tudo com aquilo que nós esperamos. Nós estamos esperando receber algo do qual nós não estamos fazendo nada para que esse algo ocorra, para que esse algo aconteça, para que esse algo se manifeste e se realize nas nossas vidas. Nós estamos querendo colher algo que nós não plantamos. Nós estamos querendo fazer, ou querendo que Deus faça na nossa vida algo pelo qual nós não temos trabalhado. Nós estamos querendo que Deus
Ele derrame na nossa vida uma unção que nós não temos buscado. O que tem sido extraído de você? Tem glorificado a Deus? Tem abençoado vidas? Tem transformado histórias? Você precisa identificar-se dentro da casa de Deus e saber que tipo de azeite você tem oferecido à casa de Deus. Depois que a azeitona era passada pela primeira vez, era extraído esse puro óleo. Esse óleo era recolhido e levado ao templo. Depois a azeitona era passada mais uma vez na prensa e saía o segundo tipo de óleo. E esse segundo tipo de óleo era usado na culinária, era usado na comida, como nós usamos até hoje. Então, o que saía de Davi era aquilo que alimentava. O que sai da oliveira é aquilo que abençoa vidas e é aquilo que alimenta vidas, é aquilo que motiva vidas, é aquilo que fortalece vidas. E é impossível não nos lembrarmos das palavras de Jesus em João 6,51, quando ele diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. Jesus é o puro óleo, o puro azeite de Deus, que desce para uma humanidade faminta, para uma humanidade carente, para uma humanidade condenada, e oferece-se como sendo o pão vivo que desce do céu. O pão que sacia não apenas a fome física, mas que sacia a fome espiritual. João capítulo 6, ele diz: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas quem comer do pão que eu der, não morrerá jamais. Eu sou o pão vivo que desce do céu. A igreja de Cristo precisa emanar esse óleo que alimenta, esse óleo que fortalece, esse óleo que dá vida. Mas a realidade é que, infelizmente, hoje, muitas vezes, em muitas igrejas, se encontra muito do homem e pouco de Deus. Se encontra muito da terra e pouco do céu. A realidade em muitas igrejas, hoje, não condiz com aquilo que Davi está propondo. Se encontra hoje em muitas igrejas muitos rituais e pouco pão espiritual. O que se encontra hoje em muitas igrejas, muitas vezes, são comerciantes e consumidores. Comerciantes da fé e consumidores das bênçãos. Não se encontram mais verdadeiros adoradores. Não se encontram aqueles que se oferecem como oliveira para que se extraia dele. Ninguém quer que se extraia algo deles. As pessoas querem absorver, apenas absorver. Olhe para Davi: eu sou como a oliveira verde na casa do meu Deus. Que na nossa vida a realidade seja outra. Que na nossa casa, que na nossa igreja a realidade seja outra. Que tenha muito de Deus, que tenha muito do céu, que tenha muito pão espiritual, para que não nos falte força, vigor, fé, para que não nos falte capacidade de prosseguir, de caminhar e de nos mantermos firmes, mesmo diante das mais duras provas, das mais horrendas adversidades e das mais adversas circunstâncias. Se nós não nos colocarmos diante de Deus como oliveiras que realmente, das quais pode se extrair algo, nós não servimos para servir a Deus. Precisamos encontrar o nosso e entender qual é o nosso papel. Jesus, ele disse em Marcos capítulo 6, versículo 37, quando na ocasião do milagre da multiplicação de pães, antes de multiplicar os pães, ele disse aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Nós somos essa oliveira e Jesus está dizendo para nós: dai-lhes vós mesmos a eles de comer. Nós precisamos alimentar. Aquilo que emana de nós, aquilo que sai de nós, precisa alimentar vidas, precisa
alimentar pessoas. Porque nós já recebemos o nosso alimento, o pão vivo que desce do céu. E que unicamente o pão vivo que desce do céu seja o produto da nossa boca. Ou seja, que aquilo que sai da nossa boca seja aquilo que emana do céu. O pão vivo que desce do céu. O pão vivo que é Jesus. Então seja Jesus aquilo que sai da nossa boca. O produto da nossa boca para dar vida, para alimentar e para fortalecer outros. Se Jesus é o Senhor da igreja, como eu creio que Ele é, na igreja dele nunca vai faltar pão. Se Ele é o Senhor da igreja, na sua igreja nunca vai faltar pão. Na casa de Deus nunca vai faltar pão. Jesus, o pão vivo que desce do céu, nascido em Belém, Betlehem, casa de pão. Aqui é a casa de pão. Aqui é a casa do alimento. Aqui é a casa da comida. Aqui é o ambiente, ou precisa ser, ou deve ser o ambiente onde as pessoas se alimentam, não do pão que perece, também do pão que perece, mas não apenas do pão que perece, mas daquele que alimenta, que dá vida e que conduz para a vida eterna. Após a azeitona passar pela segunda vez pela prensa, ela era submetida à prensa mais uma vez. E quando ela era submetida à prensa mais uma vez, então era extraído dela o terceiro tipo de óleo, que era o óleo usado para a iluminação. O óleo que era usado nas candeias. E quando nós falamos sobre o óleo que era usado nas candeias, precisamos olhar para a realidade da época de Davi, entendendo que o óleo era a principal fonte de luz, era o principal instrumento de iluminação na sua época. Uma época que não existia lâmpada de LED, lâmpada OLED, lâmpada fluorescente, incandescente, ou seja lá qual for. A única fonte de luz era produzida pelo fogo, que quando colocado na candeia através do óleo, do azeite, produzia luz na vida ou na casa das pessoas. Então, na época de Davi, a principal fonte de iluminação era o azeite. E na nossa época? Essa é a nossa época. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa geração. E eu pergunto, no nosso tempo, na nossa época e na nossa geração, qual é a maior fonte de luz que deve existir? A Bíblia diz que Deus é luz. 1 de João, capítulo de número 1 e versículo 7. A Bíblia diz que Jesus é luz. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 12. A Bíblia diz que a palavra de Deus é luz. Salmo 119, versículo 105. E a palavra de Deus diz que a igreja de Deus é luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo de número 14. Então, se o azeite era a principal fonte de luz na época de Davi, a principal fonte de luz na nossa época é a igreja de Cristo. Precisa ser a igreja de Cristo. Mas eu pergunto, a igreja de Cristo tem emanado esse óleo, esse azeite que ilumina, que promove luz onde quer que ela esteja, que dissipa as trevas no ambiente no qual ela está inserida? Jesus nos chamou para sermos luz do mundo. E não apenas nos chamou para sermos, mas Jesus disse que nós somos. Se somos luz, a luz desfaz as trevas. Então, no ambiente que nós estamos, as trevas têm que se dissipar. A luz direciona, aponta os rumos, nos conduz. A Bíblia diz que quem está nas trevas
João 12:37. Quem está nas trevas não sabe para onde vai. Se você está em um ambiente não iluminado, você não tem condições de saber onde você está colocando os seus pés. Você não enxerga onde você está colocando os seus pés. Então a luz, ela direciona, ela dá rumo, ela mostra o caminho. E se a igreja de Cristo está emanando esse azeite, do qual é produzido o fogo para iluminar, a igreja de Cristo sabe o caminho que ela está trilhando. A igreja de Cristo sabe, está enxergando perfeitamente o caminho, mas a igreja de Cristo está apontando o caminho. A igreja de Cristo não aponta apenas o norte, mas a igreja de Cristo é o norte para as pessoas. É isso, ou foi isso que Jesus quis dizer quando disse: vocês são a luz do mundo. A luz, ela protege dos perigos, porque a luz nos dá a possibilidade de enxergarmos os perigos de longe. Alguém que esteja à espreita, nos esperando, um animal que esteja oculto nas trevas, nos esperando, a luz nos dá visibilidade para enxergarmos o perigo. Aí você entende, uma igreja que é capaz de produzir o azeite para iluminar, ela não está tão suscetível aos inimigos quanto as demais pessoas, visto que ela tem visão, visto que ela enxerga, que ela vê além dos demais, visto que o próprio Deus, como referência para ela, desvenda diante dos seus olhos onde está o mal, onde está o perigo, onde está o inimigo. Será que Deus tem visto emanar de nós esse azeite, azeite que ilumina, azeite que proporciona luz na vida dos demais? E finalmente, após ser moída por 3 vezes, a azeitona era submetida à prensa mais uma vez. E finalmente era extraído dela o 4º e último azeite. Esse último azeite era o mais paupérrimo, era o menos nobre, mas esse azeite ainda assim era utilizado, ainda assim era útil. E com esse azeite, o mais paupérrimo, o menos nobre, era produzido sabão. E sabão, naturalmente, nos fala sobre limpeza, purificação. Sabão aponta para isso e promove isso, limpeza, purificação. Com isso, Davi está dizendo: eu sou aquele que de mim se extrai o mais perfeito óleo, o mais puro, o mais nobre. Na casa do meu Deus se extrai de mim o meu melhor. Quando muitas pessoas têm oferecido na casa de Deus o seu pior lado, a sua pior versão, a sua pior personalidade, Davi está dizendo: não, de mim se extrai o melhor, de mim se extrai aquilo que é útil, de mim se extrai aquilo que abençoa vidas, de mim se extrai aquilo que serve para adoração, ou seja, de mim se extrai aquilo que glorifica a Deus, mas de mim se extrai o óleo, o azeite que alimenta. A minha vida serve para alimentar outras vidas, a minha vida serve para abençoar outras vidas, a minha vida serve para fortalecer outras vidas. Mas não é apenas isso. De mim se extrai luz, uma luz que não é minha, mas que foi colocada em mim. E essa luz que emana de mim, esse azeite que ilumina, que emana de mim, direciona, conduz, aponta os rumos, dissipa as trevas. Mas aquilo que emana de mim também promove a purificação, promove a limpeza espiritual.
E olha quem está dizendo isso. É Davi. E você conhece Davi. Você conhece a história de Davi. Você sabe que Davi não é nenhum santo. Você sabe que Davi está longe de ser perfeito. Você sabe que Davi tem defeitos que você, ou tinha defeitos que você talvez não tenha. Mas olha como é que ele se prontifica. O que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que não se trata de um erro ou de uma falha, mas se trata de sinceridade, se trata de entrega, se trata de verdade, se trata de doação. Depois disso, Davi iria cometer vários erros. E mesmo cometendo vários erros, Deus disse: achei Davi um homem segundo o meu coração. Porque Deus sabia que dele podia extrair tudo isso. Mas o que é mais mágico, mais fascinante, é que Davi também tinha consciência disso. E diante disso, eu peço que nós sejamos levados à reflexão, a essa autoanálise, que nós olhemos introspectivamente. Será que de nós se extrai algum desses elementos? Será que conhecendo-nos e colocando-nos frente a frente conosco mesmos, será que nós enxergamos em nós algum desses elementos que pode ser extraído de nós? Se você parar para encarar-se e você enxergar que sim, há elementos desses que fazem parte da sua vida, mas que não se tornaram notórios ainda, não se tornaram públicos ainda, não estão sendo praticados. Deus está dizendo para você: hoje é o dia, esse é o dia, essa é a hora de você colocar isso para fora, e você começar a emanar isso, e você começar a viver isso, e você viver essa nova realidade. Hoje é o dia. Hoje foi o dia que Deus marcou, hoje é o dia do confronto. Então, com isso, Ele convida-nos, com o último óleo, a limpar-nos, a purificar-nos, para que assim possamos promover também purificação. Aí você talvez diga: pastor, eu estou fazendo isso exatamente agora, e me vem à mente tanta coisa errada que eu fiz, tanta coisa errada que eu faço, tanta coisa errada que eu estou fazendo. Pastor, eu estou fazendo isso exatamente agora, e ao olhar para mim, ao olhar para a minha personalidade, ao olhar para a minha conduta, eu não encontro nada de bom, eu não estou limpo. Mas eu digo a você: se você não está limpo, Ele pode limpar-te, Ele pode purificar-te. João 15:3 diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. 1 de João 1:9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode não ser hoje, você pode não estar vivendo essa realidade hoje, mas Ele está dizendo: se você não é, eu posso tornar-te, eu posso fazer-te, eu posso mudar a sua realidade. Se você quer, mas não tem condições, se você quer, mas não consegue, eu estou aqui para fazer exatamente isso, fazer aquilo que você não consegue. Então Deus convida você nessa noite a ser na sua casa uma oliveira verde, uma oliveira viva, e que dessa oliveira verde, dessa oliveira viva, Ele consiga extrair esses 4 tipos de óleo, esses 4 tipos de azeite. O azeite para ungir, para adorar, o azeite para alimentar, o azeite para iluminar, e o azeite para purificar. Ele convida você. Se Davi disse que dele poderia sair todas essas virtudes, todos esses elementos, Davi não era melhor do que você em nada. Se dele podia sair tudo isso, de você também pode. Então aceite o convite de Deus nessa noite, e que Deus consiga extrair de você mais perfeito óleo, mais perfeito azeite, para mudar a sua vida, para mudar a sua realidade, mas para mudar a sua igreja, para mudar a realidade da sua igreja,
Mas não apenas isso, para mudar a sua geração, para mudar a realidade sua e daqueles com quem você convive, daqueles que se aproximam de você também. Foi essa palavra que Deus mandou para você.